Se você não quer ir para o asilo, faça as malas e saia da minha casa. As palavras de meu filho Murilo ressoaram pelas paredes como um trovão. Durante alguns segundos o tempo parou. Sua voz, tão parecida com a de seu pai quando se irritava, atravessou meu peito com a mesma força com que alguém quebra um copo. Só que desta vez, o copo era eu. Olhei para ele sem responder. Seus olhos não eram mais os do menino que um dia corria até mim com os braços abertos, mas sim os de um homem endurecido pelo orgulho, pela ambição e pela ingratidão. Atrás dele, Débora, sua esposa, observava com os braços cruzados, com aquele sorriso gelado que sempre trazia no rosto quando algo a agradava. Vamos, Murilo, disse ela. Não torne isso mais difícil. Sua mãe vai entender. Ela já não pode viver sozinha. Sua mãe, assim ela me chamava. Não, mãe, não minha querida Dona Paula. Não minha sogra, apenas sua mãe, como se eu fosse um fardo, uma peça que atrapalhava em sua casa impecável. Fiquei em silêncio, não por medo nem por resignação, mas porque entendi que falar seria inútil. Havia passado anos demais gritando em silêncio, pedindo amor com os olhos, esperando gratidão em um lar que já não era meu. Então respirei fundo, forcei um sorriso e disse com voz tranquila: Está bem, filho. Se é isso que você quer, vou embora. Débora suspirou aliviada, como se tivesse acabado de se livrar de uma obrigação incômoda. Murilo baixou o olhar, talvez envergonhado, talvez aliviado também. Nunca saberei. Subi devagar as escadas com a alma mais pesada que a mala que ainda não havia começado a arrumar. Cada degrau era uma lembrança. A marca do pezinho de Murilo quando aprendia a subir, o corrimão que José, meu falecido marido, envernizou com as próprias mãos, o cheiro de madeira e de passado. Tudo aquilo me pertencia, mas nada me restava. Entrei no meu quarto e olhei ao redor. O espelho devolvia o reflexo de uma mulher de cabelos brancos, com rugas profundas e um olhar mais cansado que triste. Sobre a cômoda, o retrato de José continuava em seu lugar. Peguei com delicadeza, limpei a poeira com a barra da blusa e murmurei: Vê o que conseguimos, José? Um filho com casa própria, esposa, dinheiro e um coração vazio. Tirei a velha mala de couro do armário. Não era grande, mas bastava para o que me restava de vida. Dobrava cada peça de roupa com uma calma quase ritual. Uma blusa branca, 2 saias, o chale tecido por minha mãe antes de morrer, e um par de sapatos gastos, mas limpos. No fundo, guardei uma pequena caixa de madeira com minhas joias falsas e as cartas que José me escreveu quando éramos jovens. Por cima coloquei um álbum de fotos, a única testemunha dos anos que se desvaneciam como folhas secas. Enquanto fechava a mala, ouvia as risadas de Murilo e Débora na sala. Planejavam um jantar naquela noite. Eu era, ao que parece, um estorvo que deveria desaparecer antes que os convidados chegassem. Engoli em seco, senti um nó na garganta, mas não chorei. Já não. As lágrimas haviam secado no dia em que compreendi que os filhos nem sempre amam como as mães esperam. 1 hora depois, desci com a mala na mão. O silêncio encheu a casa. Murilo estava de pé junto à porta, evitando olhar nos meus olhos. Débora, ao contrário, tinha aquela expressão que mistura compaixão falsa e satisfação. Tem tudo, mãe? Perguntou ele finalmente. Assenti. Sim, filho, tudo o que preciso. O carro vai deixar a senhora na casa de repouso. Já falei com o diretor. É um lugar bonito. A senhora vai gostar. Casa de repouso. Outra palavra bonita para disfarçar o abandono. Observei em silêncio, gravando cada traço de seu rosto, cada linha de sua expressão. Não queria lembrá-lo assim, mas o coração não escolhe o que guarda. Quando abri a porta para sair, um som interrompeu a tensão. O motor de um veículo potente parou bem em frente à casa. Murilo franziu a testa. O que é isso? Nos aproximamos da janela. Uma limusine preta estacionou na porta, reluzente sob o sol da tarde. O motorista, com terno escuro e luvas, desceu e se dirigiu até mim. A senhora Paula Santos? Perguntou com respeito. Sim, sou eu. Vim buscá-la.
O senhor Fernando Oliveira pediu que eu a acompanhasse. A cor desapareceu do rosto de meu filho. Fernando Oliveira? Repetiu incrédulo. Sim, senhor, respondeu o motorista. Ele disse que a senhora saberia do que se trata. Sorri suavemente. Lembrava desse nome. Um homem do passado que havia marcado minha juventude com ternura e promessas que não pude cumprir. O destino, caprichoso como sempre, o trazia de volta justamente quando a vida tentava me apagar. Murilo me olhou confuso. Débora, boquiaberta. O que está acontecendo, mãe? Peguei a mala, respirei fundo e respondi. Nada, filho. Só que o asilo que me espera é muito maior do que vocês imaginavam. O motorista abriu a porta da limusine. Antes de sair, me virei para ele. Cuide desta casa, Murilo. Algum dia você vai entender o que perdeu. Atravessei a porta sem olhar para trás. O sol bateu no meu rosto e o vento moveu meus cabelos brancos. Pela primeira vez em muitos anos, não me senti velha, me senti livre. A porta do carro se fechou e o motor ligou com um ronco suave. Enquanto nos afastávamos, vi pelo espelho retrovisor meu filho parado na calçada, paralisado, vendo como sua mãe desaparecia dentro de uma limusine que ele jamais teria imaginado. Sorri com calma. O destino acabava de dar seu primeiro passo. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A limusine avançava lentamente pela estrada, deixando para trás o bairro da zona leste de São Paulo, onde havia morado os últimos 30 anos de minha vida. Olhava pela janela sem piscar, vendo como as árvores se desfocavam e as casas pequenas ficavam cada vez mais distantes, como lembranças que vão se apagando na distância. O silêncio dentro do carro era tão profundo que podia ouvir o bater do meu coração. O motorista, um homem de cabelo grisalho e modos impecáveis, me observava pelo espelho retrovisor. O senhor Oliveira me pediu que a levasse diretamente à residência dele, disse gentilmente. Ele está muito emocionado para vê-la. Assenti sem dizer palavra. Minha garganta estava fechada, como se as palavras tivessem ficado presas com os anos. Fernando Oliveira. Fazia mais de 40 anos que não ouvia esse nome. O amei quando tinha 22, numa época em que a vida ainda parecia generosa e o amor era uma certeza. Mas a pobreza, as responsabilidades e as decisões que não se podem desfazer o afastaram de mim. Nunca mais soube dele, embora às vezes, em noites de insônia, sua lembrança me visitasse com a suavidade de um perfume antigo. O carro parou diante de um portão de ferro forjado. Do outro lado, estendia-se uma propriedade que parecia saída de outro mundo. Jardins amplos, um caminho de pedra, uma casa branca com janelas enormes que refletiam o céu. O motorista desceu, abriu a porta e me ofereceu a mão. Ao colocar o pé no chão, senti que estava atravessando não apenas uma entrada, mas um destino. Um homem esperava na porta. Ao vê-lo, o coração deu um salto. O cabelo completamente branco, o rosto sulcado por rugas, mas os mesmos olhos. Aqueles olhos calorosos e firmes que um dia me prometeram o mundo. Paula, disse ele num sussurro que atravessou minha alma. Não consegui me mover. Apenas o olhei tentando reconhecer entre as sombras do tempo o jovem que um dia me deu uma flor na feira do bairro e disse que meu sorriso era a coisa mais bonita que tinha visto. Fernando, respondi finalmente. Ficamos nos olhando alguns segundos como se o passado nos pesasse, mas sem arrependimento. Ele deu um passo em minha direção e me abraçou. Não um abraço de amor ou paixão, mas um de reconhecimento, daqueles que dizem finalmente, te encontrei. Procurei você durante anos, disse com voz trêmula. Para quê, Fernando? Perguntei suavemente. O tempo já se encarregou de nos afastar, porque há coisas que o tempo não apaga. Soube o que aconteceu com seu filho. Vi tudo nas redes sociais. Uma vizinha minha comentou, e quando ouvi seu nome, senti que o destino estava batendo na minha porta outra vez. Baixei o olhar envergonhada, não por ter sido expulsa,
mas pela dor de saber que alguém mais havia testemunhado minha humilhação. Ele pegou minha mão. Você não precisa se envergonhar, Paula. Envergonhados deveriam estar os que fizeram isso com você. Suas palavras foram tão simples e tão necessárias que tive que desviar o olhar para que ele não visse minhas lágrimas. Fazia anos que ninguém me falava com ternura. Havia esquecido como era. Aquela casa tinha sido minha e de José. Construímos ela juntos com muito sacrifício. Quando José morreu, Murilo insistiu que ele e Débora fossem morar comigo. Eu aceitei, ingênua, pensando que seria cuidada. Transferi tudo para o nome dele, acreditando que um filho jamais trairia a própria mãe. Como me enganei. Entramos na casa. O interior era elegante, mas acolhedor. Tapetes macios, aroma de flores frescas, quadros antigos. Nada ostentoso. Tudo em equilíbrio, como se a riqueza não fosse exibição, mas refúgio. Uma jovem empregada nos recebeu com chá e pão quentinho. Fernando indicou que eu me sentasse diante da lareira. Esta casa é grande demais para um homem sozinho, disse com um sorriso melancólico. A solidão às vezes faz mais barulho que o vento. Eu também sei disso, respondi. Ele se sentou diante de mim e me observou com ternura. Sabe, Paula, você não mudou tanto quanto pensa. Você sim, brinquei. Agora parece um ministro. Ele riu e sua risada foi a mesma de antes, aquela que iluminava tudo ao redor. Por um momento me senti jovem outra vez. Passamos horas conversando. Ele me contou que ficou viúvo há mais de 10 anos, que não teve filhos e que dedicou sua vida a construir uma empresa que agora era administrada por seus sócios. Mas o dinheiro, Paula, disse com um suspiro, não compra as noites tranquilas nem as lembranças que a gente gostaria de viver de novo. Eu lhe contei o meu com voz baixa, mas sem esconder nada. A doença de José, os anos de sacrifício, o esforço para criar Murilo sozinha, o trabalho, as ausências e, finalmente, a traição. Fernando me escutou sem me interromper, com o olhar fixo, com uma compaixão que não tinha nada de pena. Quando terminei, ele ficou calado alguns segundos. Você foi boa demais, disse por fim, mas se esqueceu de si mesma. É isso que as mães fazem, respondi. A gente se apaga para que outros existam. Pois já é hora de você voltar a escrever seu nome, Paula. Suas palavras me estremeceram. Não sabia se era uma promessa ou um desafio. Talvez as duas coisas. Naquela noite, ele me instalou num quarto luminoso com uma cama ampla e uma varanda que dava para o mar. O som das ondas era diferente do da minha velha casa, mais suave, menos triste. Sobre a mesinha de cabeceira, encontrei um envelope com um bilhete escrito à mão. Ninguém pode tirar de você o que você merece. Descanse. Amanhã começaremos de novo. Fernando. Guardei o bilhete na bolsa como quem guarda uma semente, porque no fundo do meu coração algo começava a despertar. Não era amor nem esperança, era dignidade. A mesma que meu filho havia tentado arrancar de mim com seus gritos, a mesma que o tempo não havia conseguido destruir. Apaguei a luz, respirei fundo e olhei para o horizonte escuro. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, me dava curiosidade. Acordei com o som do mar entrando pela varanda. O ar cheirava a sal, a algo que fazia muito tempo não sentia. Liberdade. Pela primeira vez em anos, não tinha ninguém me apressando, nem uma lista de tarefas me esperando, nem um olhar me julgando por me mover devagar demais. Só silêncio. E o silêncio, quando não dói, pode ser uma bênção. Me levantei devagar, vesti um roupão de linho e caminhei até a varanda. O sol acariciava a superfície da água como se o mar estivesse vivo e respirando. Respirei fundo. Era estranho sentir paz depois de tanto caos. Uma parte de mim não sabia o que fazer com ela. Atrás de mim, a porta se abriu suavemente. Era Fernando com 2 xícaras de café. Pensei que você já estaria acordada, disse com aquela voz grave e serena. O mar não me deixou dormir muito, respondi sorrindo. Ele me entregou a xícara. Então já temos algo em comum. Nem o mar, nem as lembranças nos deixam descansar.
Sentamos juntos olhando o horizonte. Por alguns minutos não dissemos nada, apenas compartilhamos o silêncio de quem não precisa preencher os vazios com palavras. Sabe, Fernando, disse por fim, às vezes penso que o passado não envelhece, só fica esperando o momento de voltar. E quando volta, respondeu ele com tristeza, às vezes nos surpreende com o pouco que mudamos por dentro. Suas palavras me fizeram pensar em José, meu falecido marido. Não o odiava, só o lembrava como se lembra de uma estação do ano, com resignação. Foi um homem correto, trabalhador, mas nunca aprendeu a me escutar. Vivia mais preocupado com o que os vizinhos diriam do que com o que sua esposa sentia. E eu aceitei tudo, acreditando que a resignação era parte do amor. Naquela manhã, enquanto Fernando saía para uma reunião, fiquei sozinha na sala. Sobre a mesa havia um piano antigo. Passei os dedos pelas teclas sem me atrever a tocar. Fazia mais de 30 anos que não o fazia. De jovem tocava na igreja do bairro. Era meu refúgio. Mas quando Murilo nasceu e o dinheiro começou a faltar, tive que vender meu piano e meus sonhos junto com ele. Fechei os olhos e pressionei uma tecla. O som foi suave, quase tímido, mas despertou algo dentro de mim. E sem pensar, comecei a tocar uma melodia que lembrava de cor, uma que costumava cantar quando Murilo era criança e tinha medo de dormir sozinho. Minhas mãos tremiam, mas a alma não. Ao terminar, senti um nó na garganta. O eco das notas se misturou com minhas lágrimas. Eram lágrimas velhas, contidas, daquelas que guardamos por orgulho ou por costume. Naquele momento soube que o passado não se cura ignorando, mas olhando de frente sem medo. À tarde, Fernando voltou com uma pasta na mão. "Trouxe algo para você", disse colocando sobre a mesa. Dentro havia papéis, plantas e documentos. "Estou vendendo algumas propriedades", explicou. "E pensei que você poderia me ajudar com a administração." "Eu?" Perguntei surpresa. "Faz anos que não trabalho em nada." "Justamente por isso", respondeu com um sorriso. "Está na hora de você lembrar do seu valor." Não soube o que dizer. Durante décadas, minha vida girou em torno dos outros. Pensar em mim mesma parecia quase egoísta. Mas havia algo na forma como ele me olhava. Algo que me fazia acreditar que ainda tinha força. Naquela noite, depois de jantar, subi ao meu quarto com a pasta debaixo do braço. Sentei diante da escrivaninha e comecei a ler. As palavras propriedade, terreno, valor pareciam escritas em outro idioma. Mas aos poucos minha mente começou a despertar. Lembrei que de jovem era boa com números, que levava as contas do negócio de José. Lembrei que eu também tinha tido sonhos. Fechei os olhos e sorri. Era como se uma parte adormecida de mim começasse a se mover outra vez. Antes de dormir, olhei pela janela. A lua estava alta e o mar tranquilo. Pensei em Murilo. Estaria pensando em mim? Se arrependeria do que disse? Talvez não. Mas isso já não doía tanto. A dor havia começado a se transformar em algo mais forte. Determinação. Dias depois, enquanto revisava os documentos, encontrei algo que chamou minha atenção. Uma propriedade no registro com um sobrenome conhecido. Santos, meu sobrenome. Era a casa que tinha sido minha e de José, aquela que transferi para o nome de Murilo quando fui morar com ele. Havia sido hipotecada por uma dívida que eu não sabia que existia. O coração deu um salto. Reli os documentos uma e outra vez. Meu filho havia hipotecado a propriedade e falsificado minha assinatura como avalista meses antes de me expulsar. Agora entendia por que ele sempre pegava a correspondência antes de mim, porque controlava cada papel que chegava. Ele escondia tudo. Durante meses, ele interceptou notificações do banco, abria minha correspondência sem eu saber, e como eu confiava nele, nunca questionei. Débora também sabia, tenho certeza. Os dois planejaram isso enquanto eu cuidava da casa, cozinhava para eles e fingia não perceber os olhares de desprezo. Fechei os olhos. Já não senti raiva, mas uma calma gelada, lúcida. A justiça às vezes chega em forma de oportunidade, e esta acabava de bater na minha porta. Levei os papéis a Fernando. Ele os revisou com atenção, sem dizer palavra.
O que você pensa fazer? Perguntou finalmente. Ainda não sei, respondi, mas desta vez não vou ficar calada. Ele assentiu devagar, como quem aprova uma decisão que estava esperando ouvir. Então conte comigo. Não vou te deter. Naquela noite, diante do espelho, me olhei diferente. O rosto continuava cheio de rugas, sim, mas meus olhos tinham outra luz. Já não via uma mulher frágil nem quebrada, mas alguém que havia aprendido a sobreviver. Alguém que estava prestes a reclamar o que era seu, não por vingança, mas por justiça. Quando decidi convidá-los para jantar, não fiz por nostalgia nem por reconciliação. Fiz por justiça. Afinal, há feridas que só se fecham quando olhamos nos olhos delas. Fernando a princípio duvidou. Tem certeza de que quer isso, Paula? Perguntou com tom preocupado. Você não precisa enfrentá-los se não quiser. Não quero enfrentá-los, respondi. Quero que me olhem e vejam o que tentaram destruir e o que não conseguiram. Foi assim que, uma semana depois, a mesa da sala de jantar principal se preparou como nunca antes. Toalha branca, velas altas, taças de cristal e um jantar preparado com esmero pelo chefe particular da casa. Eu usava um vestido cinza chumbo, discreto mas elegante, e um broche de prata que pertenceu à minha mãe. Naquela noite, mais que anfitriã, me sentia como uma rainha recebendo 2 vassalos que ainda não sabiam que seu poder havia terminado. Às 8 em ponto, a campainha tocou. O mordomo abriu a porta e anunciou com voz neutra. O senhor Murilo Santos e a senhora Débora. Ambos entraram de braços dados. Ela, como sempre, impecável e altiva, com um sorriso fingido. Ele, nervoso, olhando ao redor, desconfortável diante de tanta opulência. Mãe, disse Murilo, obrigado por nos convidar. Não me agradeça, respondi suavemente. As famílias devem se ver de vez em quando, ainda que seja para lembrar de onde vem. Nos sentamos. Fernando estava ao meu lado, tranquilo, com aquele olhar impenetrável que usava quando algo importante estava para acontecer. O ambiente era tenso, embora as aparências disfarçassem bem. Débora fingia interesse por tudo que a rodeava. As luminárias, a louça, os quadros. Que casa linda, disse com tom admirativo. Deve ser um alívio para a senhora ter alguém que cuide da senhora, Dona Paula. Seu sorriso era tão afiado quanto uma faca. Não preciso que ninguém cuide de mim, Débora, respondi. Só precisava que alguém me lembrasse quem eu era. Ela riu, mas sua risada soou oca. Fernando interveio com calma. Paula não precisa de cuidados. Na verdade, ela me ajuda em tudo. Somos sócios, sabe? O silêncio caiu como uma pedra na água. Débora piscou surpresa. Sócios? Isso mesmo, respondi olhando diretamente nos olhos dela. Trabalhamos juntos na empresa de imóveis. Na verdade, vários dos contratos mais importantes estão no meu nome. Murilo me olhou com uma mistura de confusão e orgulho ferido. Não sabia disso. Também não precisava saber, repliquei. Há coisas que só se contam quando alguém demonstra merecer. O jantar avançou com uma cortesia forçada. Eu falava pouco, observando. Fernando, ao contrário, guiava a conversa com elegância. Perguntou sobre os negócios deles, sobre a vida, sobre os planos. Débora respondia com meias verdades. Eu a conhecia bem. Suas palavras eram como perfumes caros, agradáveis por fora, tóxicos por dentro. No meio do jantar, Fernando se levantou e disse: Antes da sobremesa, tenho algo a anunciar. Todos o olhamos. Ele pegou minha mão com delicadeza e falou com voz firme. Decidi me aposentar definitivamente e quero deixar todos os meus assuntos legais e financeiros nas mãos de alguém em quem confio plenamente. Paula Santos. O silêncio foi absoluto. Podia ouvir o bater do meu próprio coração. Débora engasgou com o vinho. Murilo a olhou atônito. O quê? Conseguiu dizer ele. Vai deixar tudo para ela? Fernando sorriu. Não estou deixando nada, Murilo. Ela conquistou. Demonstrou ter uma inteligência e uma força admiráveis. E, além disso, me olhou com ternura. Tem algo que você perdeu.
Respeito por ela. Débora se remexeu na cadeira, pálida. Murilo se levantou bruscamente. Isso é uma loucura. Não, respondeu com voz baixa, mas firme. A loucura foi pensar que podiam me humilhar e que o mundo aplaudiria isso. Ele me olhou com raiva, mas por trás dessa raiva havia medo. Débora tentou intervir, mas dirigiu um olhar que a deteve. Calma, Débora. Não há nada que você possa dizer que mude o que já está feito. Fernando se retirou alguns minutos, nos deixando a sós. Murilo apoiou as mãos sobre a mesa. Por que faz isso, mãe? Para me humilhar? Não, filho, para ensinar. Ensinar o quê? A não desprezar quem te deu a vida. Ele me observou com o senho franzido, como se de repente me visse pela primeira vez. Sua voz se quebrou. Eu só queria fazer minha vida. E você fez, respondi, à custa de destruir a minha. Mas não te culpo, te perdoo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por um momento pareceu o menino que um dia me pedia ajuda com a lição de casa, mas já era tarde. O dano estava feito e a lição aprendida. Débora se levantou ofendida. Não precisamos disso, Murilo. Vamos embora. Sim, disse sorrindo. Vão embora. Mas lembrem de uma coisa. Esta casa não é minha nem de Fernando. É o reflexo do que uma mulher pode construir quando deixa de esperar que a respeitem e começa a se respeitar. Eles saíram sem se despedir. As portas da sala se fecharam atrás deles com um barulho surdo que soou a fechamento de ciclo. Naquela noite, Fernando voltou à sala de jantar e me encontrou sentada diante das velas apagadas. Está bem? Perguntou. Sim, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Ele me olhou com aquele sorriso tranquilo que o caracterizava. Paula, hoje você fez algo maior que se vingar. Mostrou a eles o que é dignidade. Assenti. Não tinha feito por dinheiro nem por poder. Tinha feito por mim. Pela mulher que um dia foi expulsa com uma mala e que agora jantava em seu próprio reino. Passaram 3 semanas desde aquele jantar. A vida na mansão transcorria em calma entre as risadas ocasionais de Fernando e o som distante do mar. Eu continuava trabalhando com ele, revisando papéis e atendendo reuniões. Por fora tudo parecia em paz, mas dentro de mim havia uma sensação clara, inevitável. Algo estava se aproximando, e não me enganei. Uma tarde, enquanto o vento agitava as cortinas do escritório, ouvi a voz do mordomo. Senhora Paula, seu filho e a senhora Débora desejam falar com a senhora. Respirei fundo. Não me surpreendeu. Sabia que voltariam. Os que machucam quase sempre voltam. Mas não para pedir perdão, mas sim para recuperar o que acham que ainda podem possuir. Diga que podem entrar, respondi com calma. Murilo entrou primeiro. Tinha olheiras profundas, a barba por fazer e o olhar de alguém que tocou o fundo. Débora, ao contrário, continuava impecável, embora sua elegância já não tivesse brilho. Parecia um espelho opaco. Mãe, começou ele com voz trêmula, preciso falar com você. À vontade, disse sem me levantar da poltrona. Eu não sei como começar. Comece pela verdade, respondi. Eles se entreolharam. Débora foi a primeira a romper o silêncio. Sabemos que Fernando deixou a senhora encarregada de tudo, mas achamos que não seria justo que, ela parou procurando palavras, que nós ficássemos fora dos seus planos. Sorri com serenidade. Fora dos meus planos. Que escolha interessante de palavras. Murilo apertou os lábios. Mãe, eu sei que te machuquei, mas as coisas saíram do controle. Tinha dívidas, pressões e cometi erros. Erros. Assim ele chamava falsificar minha assinatura, hipotecar minha casa e me jogar na rua. Às vezes as pessoas destroem sua vida e depois disfarçam como descuido. Erros, você diz? Perguntei. Venha, quero te mostrar algo. Me levantei e os conduzi até a sala. Sobre a mesa havia uma pasta preta. Abri devagar e estendi os documentos. Reconhece isto? Disse mostrando a cópia da hipoteca com sua assinatura falsificada. A cor sumiu do rosto dele. Débora deu um passo para trás. De onde tirou isso? Perguntou nervosa. Das suas mãos,
respondi, ou melhor dizendo, das suas, Murilo. Ele começou a suar. Mãe, calma, interrompi. Não penso te denunciar. Não farei nada que te leve à prisão. Não porque você mereça, mas porque seria uma perda de tempo. O castigo maior você já tem. Viver sabendo o que você é. Débora tentou manter a compostura. Tudo isso é um mal-entendido. Murilo não quis te fazer mal. Você também não, suponho, respondi, embora me lembre perfeitamente das suas risadas quando me expulsavam da minha própria casa. Seus olhos se encheram de fúria. Você era um fardo, e você uma convidada indesejada, repliquei. Mas olha que ironia, Débora. Os fardos se levantam, as parasitas caem sozinhas. O silêncio foi absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o leve zumbido do vento entrando pelas janelas. Murilo cobriu o rosto com as mãos. Não aguento mais, mãe. Tudo desmoronou. Débora me largou e foi embora. Os credores me procuram. Preciso de ajuda. Ajuda, disse olhando fixamente. Não, filho. O que você precisa é de memória. Memória? Sim. Para lembrar que no dia em que me expulsou de casa, disse que não queria me ver mais. E aqui está você implorando diante da mesma mulher que desprezou. Débora se levantou bruscamente. Chega, você não tem o direito de nos humilhar. Não estou humilhando vocês, Débora, respondi com uma calma que a desarmou. Só estou segurando o espelho para que vejam quem são. Nesse momento, Fernando entrou na sala. Levava na mão outra pasta, mas seu olhar era diferente, frio, distante. Paula, tudo bem? Perguntou. Sim, Fernando. Só estamos terminando uma conversa pendente. Ele assentiu e colocou os papéis sobre a mesa. Perfeito, porque há algo mais que vocês devem saber. Os olhou a ambos. Estou doente, disse com voz firme. Não é grave ainda, mas é hora de colocar meus assuntos em ordem. E para que não haja confusões, toda a minha herança legal e meu patrimônio empresarial passarão para o nome de Paula Santos. Murilo abriu os olhos desesperado. O quê? Não pode ser. Sim, pode, respondeu Fernando. Ela ganhou minha confiança, meu respeito e algo mais valioso, minha admiração. Débora tentou fingir um sorriso. Deve ser um erro, Sr. Oliveira. Murilo sempre quis reparar o que aconteceu. Fernando a olhou com desdém. O arrependimento que nasce do interesse não vale nada, senhora. Murilo desabou na poltrona sem forças. Pela primeira vez o vi sem máscaras. Apenas um homem perdido, vazio, que já não sabia a quem culpar. Me aproximei dele, coloquei a mão no ombro e disse em voz baixa. Te avisei, filho. As casas se constroem com amor, não com egoísmo. Você escolheu o fogo e agora vive entre cinzas. Suas lágrimas começaram a cair. Débora se afastou irritada, envergonhada. Vamos embora, disse com dureza. Murilo não se moveu, só me olhou com os olhos vermelhos e murmurou. Me perdoa, mãe. Observei em silêncio e, embora meu coração tenha amolecido um instante, sabia que não podia retroceder. O perdão não se pede, filho, disse com voz firme. Se demonstra. Quando foram embora, o ar ficou mais leve. Fernando se aproximou e me ofereceu o braço. Está bem? Sim, respondi. Só dói comprovar que às vezes os espelhos mais limpos mostram as verdades mais sujas. Ele assentiu. Fechou uma porta? Não, disse olhando pela janela. Fechei um ciclo. As portas, essas ainda vão se abrir, mas só para quem souber entrar com respeito. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez, sem culpas nem remorsos. Sabia que o pior já havia passado. Na manhã seguinte, o amanhecer chegou coberto por um silêncio estranho. Nem o canto dos pássaros, nem o rumor do mar, só um vazio que pesava no ar. Aquela manhã soube, antes que me dissessem, que algo havia terminado. Entrei no escritório e o encontrei ali, recostado na poltrona, com os olhos fechados, o rosto em paz e um leve sorriso. Fernando Oliveira havia partido enquanto dormia, sem dor, sem avisar, sem se despedir. Por um instante o mundo pareceu parar.
Me aproximei devagar, peguei sua mão fria e apertei contra meu peito. Obrigada, sussurrei, por ter me devolvido a mim mesma antes de ir embora. As lágrimas vieram sozinhas, mas não eram de tristeza, eram de gratidão, porque ele não foi embora me deixando sozinha, mas cheia de força, de dignidade, de uma vida nova. O advogado chegou ao meio-dia. Seu rosto era sério, seu tom preciso. Dona Paula, disse, o senhor Oliveira deixou um testamento claro. Todo o seu patrimônio, bens e ações passam legalmente para o seu nome. Não há contestações possíveis. Assenti em silêncio. Não sentia alegria, só uma responsabilidade imensa. O amor, quando é verdadeiro, não se mede em heranças, mas no que se deixa na alma do outro. A notícia se espalhou rápido e não demorou muito para chegar quem mais temia ouvi-la. Meu filho Murilo. Chegou naquela mesma tarde suando, com a camisa desabotoada e os olhos vermelhos de raiva. Entrou sem bater na porta. Então agora tudo isso é seu, disse quase gritando. Toda a fortuna do velho também. Olhei em silêncio. Nenhuma palavra, só minha calma, essa que sempre o desesperava. Responde, mãe, insistiu dando um soco na mesa. Você não sabe administrar esse dinheiro, não pertence a você. Então me levantei devagar, me aproximei até ficar de frente para ele e, olhando direto nos olhos, disse com voz baixa, mas firme. Percebe o que acabou de dizer? Não me pertence. Assim você dizia também da minha casa, da minha vida, da minha dignidade. Mas olha, filho, a vida dá voltas e agora você está no lugar onde me deixou. Ele recuou um passo. Seus lábios tremiam. Eu só queria o melhor para todos, murmurou. Não, Murilo, você queria o melhor para você. Caminhei até a janela. O mar estava cinza, inquieto, como se também lembrasse. Voltei para ele. Sabe quando você me gritou, faça sua mala e saia da minha casa? Não chorei por ir embora. Chorei por perceber que tinha te criado sem ensinar o essencial, o valor de uma mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas. Me perdoa, mãe. Não posso te perdoar ainda, respondi suavemente, mas posso te ensinar o que se sente. Olhei fixo com uma calma que o desarmou. Faça sua mala, Murilo. O quê? O que está dizendo? Faça sua mala, repeti, e saia da minha casa. Ele ficou congelado. Está me expulsando? Não, só estou devolvendo a lição que você me deu. O silêncio foi absoluto. Podia ouvir o ranger da madeira sob seus pés. Suas mãos começaram a tremer. Não tenho para onde ir. Eu também não tinha, disse me aproximando da porta. Mas saí mesmo assim. Quando atravessou o umbral, parou e me olhou com os olhos embaçados. Isso te faz feliz, mãe? Não, filho, respondi. A felicidade não está em te ver cair, mas em me ver de pé. Fechei a porta devagar. Através do vidro, o vi se afastar, arrastando uma pequena mochila. Não virou. Eu também não. Dias depois, enquanto o vento açoitava as janelas e o mar rugia, uma mulher insistiu em me ver. Era Débora. Já não era a mulher arrogante e altiva que um dia me olhou com desprezo. Seu rosto estava demacrado, a maquiagem mal aplicada, o cabelo descuidado. Levava um casaco gasto e uns olhos vazios, sem brilho, sem soberba. Era apenas uma sombra de si mesma. Dona Paula, disse com um fio de voz, perdão por vir assim sem avisar. Não se preocupe, respondi com calma. Entre. Ela entrou devagar, olhando tudo ao redor. Precisava de abrigo. Disse que Murilo havia desaparecido, que tinha perdido tudo. Olhei detenidamente, não com ódio, mas com uma calma que só os anos dão. Lembra quando me disse que uma casa não era lugar para velhas inúteis? Perguntei suavemente. Dona Paula, eu estava errada, sei disso, mas as palavras, igual às pedras, deixam marca. Ela ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por favor, murmurou. Não tenho mais ninguém. Me levantei devagar. Não posso te oferecer um lar, Débora, mas posso te oferecer algo que vale mais. O quê? Perguntou apenas audível. O mesmo conselho que você me deu um dia,
embora com outras palavras. Aprenda a começar sozinha. Ela baixou a cabeça derrotada, se levantou com esforço e caminhou até a porta. Antes de sair, parou. Sabe? Sempre achei que a senhora era fraca, que seu silêncio era covardia. Me virei e olhei nos olhos dela. Se enganou, Débora. Meu silêncio era paciência, e a paciência sempre cobra seu preço. Ela abriu a porta com as mãos trêmulas. O vento do mar entrou frio como um lembrete. Ela me olhou pela última vez e sussurrou: "Tomara que algum dia possa me perdoar." "Tomara", respondi, "mas o perdão também tem que ser merecido." E então se foi sem voltar à vista. O tempo passou sem avisar. Os dias ficaram mais lentos, o mar sereno e o inverno começou a se render à primavera. A casa já não era um refúgio de tristeza, mas de calma. Havia aprendido a viver sozinha, sem rancor, sem medo, sem esperar nada de ninguém. Mas uma tarde, enquanto o sol se escondia e o céu se tingia de dourado, o mordomo se aproximou com o rosto pálido. "Senhora Paula", disse quase num sussurro, "há alguém que insiste em vê-la. Diz que é seu filho." O coração me deu um salto. Senti o corpo entorpecido, como se de repente todo o passado se amontoasse num só segundo. "Mande entrar", disse tentando manter a voz firme. Murilo entrou devagar, mas não era o mesmo homem altivo que havia me gritado anos atrás. Seu rosto estava envelhecido, sua pele pálida, seus passos tortos. Trazia uma bengala na mão e uma tosse que soava a despedida. Os olhos fundos eram os de alguém que havia perdido mais que dinheiro. Havia perdido a própria vida. "Mãe", sussurrou. Meu nome na boca dele soou diferente. Não havia ira nem orgulho, só cansaço e uma súplica silenciosa. Fiquei quieta, olhando em silêncio. Não sabia se correr para abraçá-lo ou me manter firme. Mas ele se aproximou, caiu de joelhos diante de mim e começou a chorar. "Me perdoa, mãe, por favor, me perdoa." Seu choro era verdadeiro, diferente das outras vezes. Chorava como uma criança perdida e naquele momento entendi que já não era meu inimigo, mas uma alma derrotada pelos próprios erros. Me inclinei, peguei seu rosto entre minhas mãos e disse com voz trêmula: "Não sei se posso te perdoar por tudo, filho, mas posso te amar, mesmo que já não te reste tempo para mudar o passado." Ele chorou mais forte. "Estive doente", confessou. "O médico diz que não me resta muito e só queria te ver uma última vez." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Por que esperou tanto?" perguntei. "Porque a vergonha pesa mais que a dor." Ajudei ele a se levantar e o levei até a poltrona junto ao fogo. Servi um pouco de chá. Suas mãos tremiam ao segurar a xícara. O silêncio entre nós não era desconfortável, era necessário. Cada segundo que passava parecia apagar aos poucos os gritos, as lágrimas, o abandono. "O que foi da Débora?" perguntei depois de um tempo. "Foi embora do país. Não soube mais dela." Assenti. O destino não perdoa a arrogância, mas não senti alegria pela queda dela, só compaixão. Murilo me olhou e sorriu debilmente. "Sabe, mãe, quando te vi subir naquela limusine, te odiei." "Por quê?" "Porque soube naquele instante que nunca mais seria mais forte que você." Suas palavras atravessaram meu coração. Não soube se rir ou chorar. Assim é a vida. Passamos décadas esperando um reconhecimento que só chega quando já não precisamos mais. Passamos horas conversando. Me contou o que viveu depois que o expulsei. As noites sem dormir, os negócios fracassados, o álcool, a solidão. Cada história era um pedaço do castigo que a vida já havia imposto sem minha intervenção. Quando terminou, olhei fixamente e disse: "A vida te tirou tudo que você achava que era seu para te devolver a única coisa que você esqueceu de cuidar: sua alma." Ele assentiu chorando outra vez. "Só quero que saiba que me arrependo, mãe. Não por ter perdido o dinheiro, mas por ter perdido você." Me inclinei e beijei sua testa. "Você não me perdeu, Murilo." Só se afastou,
Mas os filhos sempre voltam, ainda que seja no final. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. Cobri com um cobertor e fiquei sentada ao lado dele por um bom tempo, observando sua respiração fraca, seu rosto sereno. Era como se o tempo finalmente o tivesse alcançado. Antes de fechar os olhos, me olhou e murmurou: "Obrigado, mãe." "De nada, filho, por não deixar que eu te odiasse." Quando amanheceu, ele já não respirava. Seu rosto incrivelmente estava em paz. Peguei sua mão e entre lágrimas sussurrei: "Agora sim, meu filho, você pode descansar." O funeral foi simples, sem flores caras nem discursos falsos, só o som do mar acompanhando a despedida. Enquanto o caixão descia, senti algo se liberar dentro de mim. Não era alívio, era perdão. O verdadeiro, o que não apaga a dor, mas a transforma em compreensão. Voltei para casa ao entardecer, acendi a lareira e olhei o fogo. Lembrei da carta de Fernando, das lágrimas de Murilo, das palavras de Débora. Tudo se encaixava, tudo tinha tido um propósito. Me servi uma taça de vinho, levantei a vista ao retrato de Fernando e murmurei: "Tudo volta, meu querido amigo, até o amor que demos sem esperar nada." O mar rugia lá fora, sereno, eterno, e senti que seu som me abraçava. Pela primeira vez não me senti nem vítima nem vingadora, só mulher, só mãe, só viva. Hoje sei que a vida não se trata do que perdemos, mas do que aprendemos a soltar. Perdoar não é se render, é recuperar o controle da alma. E embora a justiça chegue tarde, sempre chega. O tempo se encarrega de colocar cada coração no seu lugar. Fecho os olhos, escuto o mar e sorrio, porque no final não me expulsaram da minha casa, me empurraram para a minha liberdade. Fui mãe, esposa, sombra, silêncio. Fui a mulher que todos acharam fraca, a que ninguém defendeu, a que saiu de casa com uma mala e a alma vazia, mas também fui a que aprendeu a renascer sem pedir permissão. Aprendi que não há castigo mais duro que a consciência, nem vingança mais elegante que a dignidade, e que às vezes o perdão não é para os outros, mas para poder seguir caminhando sem o peso do rancor. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.